Amém. Bendito és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Pai querido. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Recebe, ó Pai, todo o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas palavras, o nosso pensamento. Recebe, Pai. A Ti oferecemos, Senhor. A Ti entregamos, a Ti confiamos. Em Tuas mãos estamos firmados para que cumprir a Tua vontade, para exercer a Tua vontade, ó Pai, aqui nesta terra que Tu mesmo preparaste para nós. Que sejamos vitoriosos em Ti, que sejamos, ó Pai, aquela Tua preparação para a conclusão de todo o Teu projeto sobre a humanidade. Usa-nos, ó Pai, com o Teu propósito, com aquilo que Tu já propuseste para nós, lá atrás, na criação de todas as coisas, antes mesmo da criação de todo o universo, Tu já tinha preparado tudo. E hoje nós Te agradecemos e glorificamos o Teu nome por este momento, Pai querido. Porque sabemos que Tu nos escolheste para cumprir a Tua vontade. E somos-te gratos por esta paz e esta alegria que invade o nosso coração, que nos orienta, que nos dirige os passos, que nos mostra o que fazer, o que falar. Bendito seja Tu, Senhor, que primeiro nos amaste e através de toda a Tua criação, através da vida de cada irmão que está presente nestas reuniões, tem demonstrado a Tua fidelidade, o Teu amor, como é bom Te servir. Bom e agradável é, Senhor, que estejamos unidos na Tua presença, glorificando, exaltando o Teu santo nome, Te buscando, Pai, invocando o Teu nome cada dia mais para dentro de cada um de nós, para nos encher da Tua graça e do Teu amor, da Tua paz, dos atributos que o mundo lá fora precisa, carece. E enche-nos, ó Pai, e usa-nos, faz-nos coluna para essa geração. Traz transformação aos povos através de cada um de nós e através de todos nós, como corpo multimembrado de Cristo Jesus. Permanece, Pai, conosco, nos orientando nesses momentos, nesse período que nós dedicamos a Ti, ó Pai, para nos encher do conhecimento. Então fala aos nossos corações, Senhor. Fala, enche-nos com a Tua palavra, revela-nos a nós, ó Pai, mais e mais. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Amém. 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 Pessoal, resumindo semana passada, eu vou falar para vocês a minha impressão, né, do que eu tenho recebido. Né? Eu me senti construído, né, pelas declarações dos irmãos e das irmãs, é lógico. Tá? E é o que está acontecendo com a gente. Né? Quanto mais a gente verbaliza de Cristo, mais nós estamos sendo inseridos nele. Né? E o momento, né, nós temos decretado, né, a autoridade de Cristo, gerando esse momento. Eu falei semana passada, né, que nós éramos fruto de declarações de outros irmãos e irmãs que nos antecederam. Tá? E daí a importância da verbalização, daí a importância de nós estarmos declarando a palavra de Cristo. Né? E nós, pela autoridade de Cristo, estamos sendo os geradores desse momento. Né? Eu até ousei falar que esse governo que está aí, terminando, né, é fruto das nossas declarações. Nunca nesse país houve tanta liberdade, nunca houve nesse país, né, um princípio de prosperidade que nem está tendo agora. Tá? Então, não é porque o Paulo Guedes é bom, não é porque o Bolsonaro é bom, é porque Cristo é bom.
tá certo? E aprove a ele permitir que a gente gerasse essas autoridades humanas para estar à frente do nosso país, tá? Então, eles são frutos daquilo que se passou nos nossos corações, né? Aquela nossa não aceitação ao status quo que existia, né? E porque eles não entendem o que está acontecendo. Como está escrito, né? A palavra de Cristo é loucura para o mundo, né? E até hoje eles não entendem por que eles perderam a eleição passada, por que aconteceu, né? Agora, eu tenho que falar para você o seguinte: quem está me agrada? Não. Cristo me agrada, mas quem está não me agrada. Agora, quem está exercita princípios espirituais que eu me faço um, sim, exercita. Quem quer entrar, exercita princípios espirituais que são coerentes comigo? Não, não exercita. Então, mais do que nunca, né? Hoje nós temos consciência viva do trabalho espiritual que está debaixo das nossas mentes verbalizadoras da palavra de Cristo Jesus. Então, nós estamos gerando esse momento novamente, percebe? Em 2018 ou antes de 2018, né? Talvez vocês não tivessem a consciência viva de que... Então, o que acontece? Naquela época, talvez o número de pessoas conscientes, né, do que estava acontecendo no momento do país, né, que declararam e oraram e jejuaram e buscaram, né, o estabelecimento da perfeita vontade de Cristo Jesus naquele momento, talvez não fosse tão grande quanto hoje. Então eu quero, mais uma vez, lembrá-los: o que você declarar em Cristo Jesus é o que se estabelece. Percebe? Nós já falamos que a boca de Cristo, ela foi levantada. Não é Cristo falando, é a boca do corpo multimembrado de Cristo falando sob a autoridade de Cristo. Tá? E é essa, como é que fala? É essa consciência do que é que está acontecendo no momento, né, que nos faz responsáveis pelos acontecimentos, tá? Aí me perguntam, né, pode me perguntar, mas por que não ganhou no primeiro turno, né? Olha, uma coisa é certa, eu tenho visto que as coisas funcionam por unanimidade. Quando se tem unanimidade, aquilo se estabelece logo de imediato, tá? E, a meu ver, o que está acontecendo ainda é o quê? Um alinhamento espiritual para que haja unanimidade. Mas qual é o universo dessa unanimidade? Pessoal, eu estou preocupado não com o universo da unanimidade, de todos votarem no Bolsonaro, não, não é isso. Estou preocupado com o micro-universo, né, dos que estão à minha direita, à minha esquerda, né, e eu também à direita deles ou à esquerda deles, né? Ou seja, não tem mais ninguém importante no nosso meio, graças a Deus, por isso, né? O importante é o cabeça, que é Cristo, tá? Agora, esse, para mim, é o meu universo de unanimidade. Eu quero ser um com vocês no exercício da geração do momento para com esse país, onde prospera, né, a prosperidade de Cristo, onde prospera a mente de Cristo, onde prospera os princípios cristãos, onde prospera a perfeita vontade de Cristo Jesus. Então, é nesse ponto que eu tenho feito um com vocês, nesse nosso universo, onde entre nós pode prosperar unanimemente a perfeita vontade de Cristo Jesus, tá? Sendo ela qual for, tá? Porque mesmo que, me permita, quem tiver paixão por Lula, me desculpe, mas se esse cretino entrar, tá?
O que acontece? Eu sei que eu vou passar incólume nessa situação todinha, porque eu tenho a autoridade de Cristo em mim. Então eu vou estar em Cristo Jesus gerando um ambiente propício para a minha subsistência e mais ainda para a minha sobrevivência, tá certo? Eu sei que também irmãos e irmãs vão prevalecer, mesmo numa ministração de impiedade, tá? Mesmo numa ministração onde os valores cristãos, não vou falar judaico-cristãos não, tá, meus irmãos? Os valores cristãos que nós estamos percebendo, tá? Porque são valores novos em Cristo Jesus, são valores muito mais intensos do que a lei mosaica, né? Não preciso de relembrá-los, né, do que é que está acontecendo, tá? Então, pelos valores cristãos, eu estou gerando, junto com vocês, em unidade, o ambiente, tá certo? Agora, seja ele qual for, tá? Se por algum motivo nós ainda não tocamos o coração de Cristo Jesus para mais um período de bênçãos, né, que para mim foi um período de muita bênção, esses 4 anos, paciência, tá? Não estou preparando vocês para o pior, não, tá? Estou falando o seguinte, eu estou em paz, eu estou tranquilo, tá? Agora, o que está no meu coração, né, eu quero verbalizar para vocês. E baseado num princípio, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, estou verbalizando para vocês que eu tenho, apaixonadamente falando, eu estou muito agradecido e me agradando em Cristo Jesus, tá certo? Eu tenho muita alegria nas nossas reuniões, eu tenho muita alegria com o nosso convívio, eu tenho muita alegria em ver a manifestação de Cristo Jesus no seu corpo multimembrado. Então, tudo aquilo que é possível, né, para que se complete em mim essa passagem, essa promessa, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu tenho verbalizado, tá? Então, o que acontece? O desejo do meu coração é que esse ministério de impiedade saia das nossas vidas. E que o ministério de piedade que tem vindo, eu sei que imaturamente às vezes, eu sei que sem agradar, né, aos homens, né, às vezes, sem maturidade, sem isso, sem aquilo, mas que reflete de uma maneira nunca visto nesse governo o senhorio de Cristo, tá? Então, para mim, o agradar do meu coração, né, satisfazer o meu coração, né, vai ser justamente essa situação, a continuidade desse governo que está aí, tá? Porque a liberdade que está sendo proporcionada para nós, nunca experimentamos. Qual seja, liberdade de expressão, de opiniões, liberdade de valores, liberdade de trabalho, liberdade de prosperidade, tá certo? Liberdade de pagar-se menos impostos porque houve redução e outras coisas mais. Então, assim, eu não quero numerar os feitos desse governo. Eu quero numerar o seguinte: esse governo, pela declaração do corpo de Cristo multimembrado, se submeteu à boa, agradável, né? Eu não sei qual nível, ou perfeita vontade do Pai. Vou dizer a boa vontade do Pai, entendeu? Ele se submeteu e nós foi possível para nós experimentarmos coisas que nós ainda não tínhamos experimentado. Então, quero conclamar a todos para que nós consigamos exercitar até o dia 30, né, a substancialização da perfeita vontade de Cristo Jesus. Tá certo? Se a boa vontade é menor do que a agradável vontade, eu quero a agradável. Agora, se a agradável vontade é menor do que a perfeita vontade, eu quero a perfeita. Percebe? Então, o que nós experimentamos, né, numa transmutação entre uma era de impiedades para o início de uma era de piedade, eu quero, além da piedade, eu quero a bênção plena de Cristo Jesus
sobre o seu corpo multimembrado que habita nesse país. Tá? Porque onde abundou o pecado, eu tenho que lembrá-los, né? Na graça de Cristo, superabunda a bênção. Entende? E eu não consegui ver ainda uma superabundância de bênção através desse governo. Então, eu quero experimentar junto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a superabundância de bênção. Você pode crer nisso? Eu vou levantar minha mão que eu creio nisso. Amém. Tá? Eu creio nisso. Tá? O que acontece? Está na mão de vocês, melhor, está na boca de vocês, né? A geração dessa situação. Então foi muito bom a semana passada, que eu vi várias pessoas declarando, entendeu? Como eu falei para vocês, eu fui construído, eu fiquei mais fortalecido na semana passada, na última reunião nossa. Eu pude perceber claramente assim coisas que me faltavam quando vi alguém estava lá depositando, né, nas minhas lacunas, a bênção de Cristo Jesus. Tá certo? Por isso estou falando para vocês, nós estamos agora cultuando, não são valores judaicos cristãos aos moldes de que eles estão falando, não são. Nós estamos falando de valores de Cristo, o Filho do Deus vivo, cujo Cristo, o Filho do Deus vivo, nós estamos nos apercebendo há pouco tempo. Vocês concordam comigo? Sim. No nível que nós estamos falando. Percebe? Então não tem nada a ver com a religiosidade daquele Cristo que está lá na cruz pregado em algumas igrejas, ou no Cristo dos milagres, né, que frutificam em outras. Não, eu não estou falando desse Cristo. Eu estou falando do Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? Esse Cristo que nós estamos experimentando em plenitude. Percebe? Então, já que você é coparticipante junto comigo nessa empreitada, que é o quê? Nós buscarmos em Cristo sermos a expressão exata do ser que Ele é, então eu quero conclamá-los. A plenitude da divindade tem que habitar em nós. Mesmo diante de um governo de impiedades que eu não quero. Ou então mesmo num governo insípido, mas que permite piedades. Agora, lembrando-me e lembrando-vos de que a responsabilidade espiritual está em você, minha irmã, em você, meu irmão, que está aqui me escutando. Então, eu também estou construindo em vocês a responsabilidade da verbalização do mundo que você quer, ou do governo que você quer, ou do momento que você quer viver junto comigo. Percebe? Eu quero construir em vocês exatamente isso. Que eu fui construído também semana passada, mais um pouco. Tá? E é nesse nível de responsabilidade espiritual, né, de sermos coparticipantes da natureza do Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu estou diante de vocês aqui falando. Somos responsáveis pelo nosso amanhã. Somos responsáveis pelo que nós queremos de vida amanhã. Percebe? Então, o que você verbalizar em unidade, ou seja, no nosso micro-universo, onde unanimemente declaramos a perfeita vontade de Cristo Jesus para este momento, nós vamos, pela autoridade de Cristo, estabelecer isso. Eu creio assim. Vou levantar a mão de novo. Ninguém levantou, então só eu. Eu creio dessa forma. Entendeu? Eu creio dessa forma. Eu estou verbalizando o que eu creio. Entendeu? Ninguém vai me calar. Ninguém pode te calar. Ok? Então, como eu falei para vocês, somos frutos de gerações que nos antecederam. Estamos árvore frutífera. Ogla, árvore frutífera, gerando frutos em Cristo Jesus. Irmã Lurdinha, árvore frutífera, frondosa,
Emília, árvore frutífera, frondosa. Anselmo, árvore frutífera, frondosa. Né? Sormani, árvore frutífera, frondosa. Vocês foram gerados em Cristo Jesus. Todos vocês que estão me escutando aqui, que eu não verbalizei, mas vocês sabem que vocês são árvores frutíferas, vocês foram gerados pelos nossos antepassados. E hoje está sob a autoridade de Cristo Jesus que habita em vocês, tá? O poder ou a condição para, em Cristo Jesus, você gerar essa nova geração, tá? Confesso, tá? Eu tenho um desafio muito grande aqui dentro da minha casa, né? Tenho 4 filhos e os 4 já declararam que não vão votar no Bolsonaro. Percebe? Então tá uma situação pesada. Porque tá lá pai contra 4 filhos. 4 filhos contra um pai. Então, isso significa o quê? Que eu falhei? Bom, eu não sei se eu falhei, né? Talvez eu tenha falhado num ponto em que eu não percebi que eles estavam sendo manipulados para hoje estarem falando o que eles estão falando. Então, olha bem a minha responsabilidade como aumentou, entende? Eu estou falando para vocês com a autoridade de Cristo e vocês estão aqui, todo mundo, né, me escutando. E se não fosse pela autoridade de Cristo, tenho certeza que vocês não estariam me escutando. Agora, vocês têm um reconhecimento da autoridade de Cristo que vem através de mim. E eu quero lembrá-los, a recíproca é verdadeira, porque eu também vejo Cristo em cada um de vocês. E como eu falei, comecei a conversa, né, a nossa reunião, eu estou sendo construído por vocês. Porque eu reconheço Cristo em vocês. Qual Cristo? O Cristo da religião católica? Não. O Cristo das evangélicas? Também não. Mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós aprendemos a reconhecer. Tá? E como nós já falamos várias vezes, né, dentro do Cristo, somos transformados conforme Ele é. Né? O mistério que foi revelado para os gentios. Cristo em vós, esperança de glória. E nós somos esses gentios. Né? A revelação, né, ruim de que nós somos cachorrinhos para os judeus, né? Mas para Cristo nós não somos cachorrinhos. Nós somos esse exército poderoso, né? Lá do Vale Seco, que pela declaração, né, de profetas de outrora, se ajuntaram, foram tecidos, nervos, carne, foram revestidos de pele e depois foram cheios do Espírito de vida. Então, nós fomos vivificados, nós estávamos mortos e fomos vivificados em Cristo Jesus. Percebe? Então, já que é assim, o que eu tenho feito? Eu tenho orado pelos meus filhos. Tenho orado, tenho mesmo, porque é uma escama que está nos olhos deles. Eles não conseguiram enxergar o que a gente está conseguindo enxergar com muita clareza. Eles não se aperceberam o que era o governo de corruptibilidade que nós estamos vivendo. Porque, afinal de contas, o papai deles, né, os protegeu. O papai deles não falou nada para eles do grande problema que estava vivendo. O papai deles, né, teve que esconder um tanto de situações. Mas outras situações, o papai deles não conseguiu esconder. Quando veio, eles estavam passando por necessidades, né, e não entendiam por que estavam passando por necessidades. Né? E quando vê, era fruto de quê? De uma situação em que era para eu, o papai deles, negar o Deus que eu sirvo, o que eu servia outrora, né? E eu não fiz isso, pelo contrário, mesmo debaixo de toda aquela opressão, eu fiquei clamando, pai, quando é que vai ser o meu momento de libertação? Pai, quando é que vai ser o meu momento de libertação? Aí, quando veio, eu recebi uma cutucada divina. Filho meu, tá vendo esses ossos aí? Podem esses ossos se levantar? Né? Eu já tinha lido a passagem, eu falei para Deus, pai, tu sabes, tá? Eu repeti aquela situação. Então profetiza, Ronaldo.
Profetiza. Tá? Então, quero falar para vocês que esse momento, tenho certeza absoluta que eu não estava sozinho nesses momentos, antes desse governo que está aqui se estabelecer. Porque junto com vocês, nós estávamos declarando, tá certo? Mas nós estávamos declarando coisas externas às nossas casas, coisas externas às nossas empresas, coisas externas, né, que estavam, de alguma maneira, nos oprimindo. E fomos felizes, meus irmãos. Nós conseguimos sair daquela opressão e até agora eles estão sem entender o que é que aconteceu, porque eles aparelharam o governo inteiro. Onde você vê, tem uma situação lá de uma autarquia, de uma empresa estatal, de um banco estatal, de uma situação estatal, de uma polícia estatal, de uma polícia aparelhada, de um judiciário aparelhado e tudo mais, que você passa nas mãos dessas pessoas, entende? E você, em Cristo Jesus, você tem que prevalecer contra tudo e contra todos. Mesmo aos olhos dele, você estando condenável, vamos colocar assim. Já falei algumas experiências para vocês, não preciso eu relembrar vocês, tá? Eu tinha tudo para ser preso, eu tinha tudo para isso, para aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas Deus não quis, Deus não permitiu. Porque antes de qualquer situação de opressão que eu passei, né, eu verbalizei e declarei que a perfeita vontade de Cristo Jesus iria prevalecer. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, só que eu não tinha a consciência em Cristo Jesus que eu tenho hoje, só que eu não tinha a unidade da fé que eu tenho hoje com vocês, só que eu não tinha, né, como eu falei para vocês, né, agora fugiu a palavra aqui. A unanimidade, tá? Um só pensamento, uma só palavra, uma só fé, um só corpo, uma só mente, um só coração. Percebe? Hoje eu tenho essa situação. Né? Os problemas que eu passei com a minha esposa, com meus filhos, mas eles não tinham consciência do que estava acontecendo. Só que a minha esposa e eu oramos, fomos vitoriosos, várias e várias vezes. A gente gerou a situação que nós estamos hoje, né, humanamente falando, nós geramos pelas declarações. Né? E eu estou sempre relembrando vocês que é pela declaração da palavra e da palavra de Cristo Jesus. É isso que está fazendo a diferença na vida de cada um de nós. Né? Eu sei que vocês têm experiências individuais, tá? Agora, uma coisa é certa, hoje nós temos a consciência do corpo de Cristo. Nós temos o discernimento do corpo de Cristo. E é nesse corpo de Cristo que nós estamos agora declarando, né, de que as coisas prevalecem segundo a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. Não tem outra forma, meus irmãos. As coisas têm que realmente tomar essa performance. Percebe? E depende de mim? Não, depende de cada um de nós. Cristo não vai fazer. Como falei para vocês, Cristo não vai votar. Agora, o Espírito de Cristo vai com você votar. O Espírito de Cristo vai com você para poder não convencer as pessoas, mas para poder mostrar qual é a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre o Brasil. O que é que o Pai quer nesse momento? Onde que Ele quer nos levar nesse momento? Percebe? Então, existe realmente essa unanimidade no nosso micro-universo. Nós somos o organismo do corpo de Cristo. Né? O Paulo falou até que nós somos a língua, tá certo? E se nós somos a língua, está escrito daqui, vida ou morte procedem da língua. Percebe? Aí, outra pessoa pode falar, mas nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo também exala vida para aqueles que irão herdar a salvação e gera morte para aqueles que não querem nada com Cristo Jesus. Percebe? Então, é nessa ousadia de percepção de quem você é em Cristo Jesus, de onde é que você se situa em Cristo Jesus,
de onde é que está o discernimento do corpo de Cristo e onde você está nesse corpo multimembrado, tá? Que eu quero conclamar. Gere essa nova geração. Crie na mente dos seus filhos, na mente dos seus netos, essa nova perspectiva em Cristo Jesus, tá? E é pela autoridade de Cristo que eu declaro: caia as escamas dos nossos filhos, caia as escamas das mentes daquelas pessoas que nós amamos, caia agora, pela autoridade de Cristo que está em nós, unânimes, nós declaramos: cai toda escama dos olhos das pessoas que mais amamos, tá? Nós funcionamos em Cristo Jesus, neste momento aqui agora, gerando na mente dos nossos filhos a perfeita vontade de Cristo Jesus, tá? Funciona, cada um dos nossos filhos funciona na percepção, tá, do momento em que, em Cristo Jesus, eles têm que estar funcionando. Tá bom? Então, eu vou parar de falar um pouquinho aqui agora, porque é importante que vocês verbalizem. Eu quero ser construído cada vez mais também por escutar a palavra de Cristo Jesus sobre vocês. Outro fale. Amém ou não?